Bom, uma segunda polêmica que dominou aí a semana e que é muito esdrúxula, né, muito fora do comum, é a polêmica em torno do voto impresso. Né? Todo mundo viu, né? Bolsonaro falou que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Essa declaração do Bolsonaro, ela não é original do Bolsonaro. Ela já foi dita por praticamente todos os partidos políticos no Brasil, inclusive os de direita e particularmente aqueles que são contra a reivindicação do Bolsonaro. Né? Por exemplo, o PSDB já se pronunciou no passado dizendo que era preciso ter uma forma de auditoria das urnas eletrônicas. No interior da esquerda, né, centenas de pessoas, se não milhares de pessoas, já se pronunciaram, né, falando que a urna eletrônica não é segura. O PT, né, na época do governo Lula, elaborou um decreto presidencial que previa a impressão do voto. Né? Nós, PCO, né, no passado, inúmeras vezes, nós nem nunca falamos de voto impresso, nós falamos diretamente que era necessário retornar ao voto impresso diretamente, ao voto impresso. Era preciso retornar ao voto de papel, porque as urnas dão lugar a muita manipulação. Bom, agora o Bolsonaro falou e todo mundo começa, a esquerda, como sempre, a reboque da direita, começa a falar que falam as coisas mais absurdas que a gente poderia imaginar, que o voto impresso é a eleição que vai favorecer a milícia, né? Que a milícia, de norte a sul do país, né? Do Oiapoque ao Chuí, a milícia vai controlar haja milícia, né? A milícia vai controlar o voto impresso em todos os lugares e aí só a milícia ganha a eleição, como se o mundo fosse assim tão simples, né? A coisa não é tão simples assim, nem no caso da urna eletrônica. A fraude eleitoral é um recurso que pode ser usado, e é usado frequentemente, mas que tem que ser usado com muito discernimento, porque se você exagerar na fraude, o que vai acontecer é que vai haver uma grande mobilização contra a fraude. Né? Esse é o problema. Então, eu vi essa semana todo tipo de bobagem sobre a questão do voto impresso. De repente, né, no Brasil criou-se a seguinte situação totalmente fictícia. Voto impresso ou voto em urna é fraude. Voto eletrônico é absolutamente seguro. Só no Brasil mesmo, na situação de polarização que a gente vive, né, e com a cara de pau da burguesia para falar determinadas coisas, que a gente poderia ver um panorama como esse. Né. Normalmente, né, a imprensa golpista, que é quem faz a campanha, e os políticos de direita já falariam assim, no estrangeiro, né, porque o Brasil teria que... Tudo que é ruim nos outros países, eles chegam ao argumento da autoridade alheia, né? Não, a maioria dos países tal, é assim, independentemente do conteúdo, né, da crítica que está sendo feita. Nesse caso aqui, ninguém usou a autoridade do estrangeiro. Por quê? Porque na maioria dos países envolvidos não tem voto eletrônico. Aí alguém pode falar, bom, mas eles estão atrasados, eles nunca pensaram no voto eletrônico, eles nunca... Como assim? Voto eletrônico existe há décadas já, não é uma coisa que foi criada ontem. Qualquer país, como a Espanha, a França, a Alemanha, a Itália, Japão, tudo isso daí já teria voto impresso, se fosse uma coisa que os partidos políticos desses países consideram como uma coisa segura, né? Nos Estados Unidos, na maioria dos estados norte-americanos, o voto é o voto em urna. E existe uma legislação norte-americana que diz expressamente o seguinte, que
que ali onde houver máquina de votação, quer dizer, voto eletrônico, tem que haver também, né, o voto impresso. É obrigatório pela lei norte-americana que tenha o voto impresso. Quer dizer que a campanha aqui contra o voto impresso é uma campanha, obviamente, profundamente desonesta, né? Inclusive, é uma campanha tão desonesta, mas tão desonesta, que para pessoas que têm uma concepção crítica do que acontece no país, cria a suspeita de que toda essa campanha contra o voto impresso é realmente uma tentativa de fraudar as eleições. Nós poderíamos acrescentar muitos argumentos, eu vi muita bobagem, argumentos da seguinte natureza: mas se o voto impresso é fraudado, como é que fulano ganhou a eleição? Como se você tivesse um mecanismo de fraude e você pudesse utilizar esse mecanismo de fraude em todas as situações. Bom, nós não estamos mais na República Velha, onde a eleição era sistematicamente fraudada, né? A base do sistema eleitoral era fraude, o voto era em aberto, não existia voto secreto e tudo mais. Mas isso não quer dizer que não haja fraude. A fraude, ela é usada com um certo discernimento. Muitas pessoas apresentam aí vários exemplos de resultados eleitorais estranhos, né? A vitória do governador de Minas Gerais na última eleição, a vitória do Wilson Witzel, que saíram do nada, como se fosse um foguete atômico, e ganharam a eleição no último minuto. A derrota da Dilma Rousseff para o Senado, né? Um monte de coisa estranha. Quer dizer, você usa a fraude nesse sentido. E você não sabe quem fraudou, quem não fraudou, porque a urna eletrônica é uma caixa preta. Não há como você saber, tá? A totalização dos votos também é feita de maneira eletrônica. Então, também ninguém controla essa totalização dos votos. Em cada uma dessas etapas do processo eleitoral, a coisa pode ser fraudada. O argumento de que... Há pessoas que, de repente, né, apareceram pessoas que falam assim: as urnas eletrônicas são a prova de bala, não é possível fraudar uma urna eletrônica, que já é abusar da inteligência de todo mundo. Como assim não é possível fraudar um objeto eletrônico? Claro que é possível. Seria o único objeto eletrônico no planeta, considerando aí inclusive os computadores do serviço militar norte-americano, que não é suscetível de fraude, né? Todo mundo sabe que os hackers invadiram até os computadores mais seguros dos serviços de inteligência norte-americano. Agora, a urna brasileira é um verdadeiro milagre da ciência. Aliás, o milagre da ciência está em moda no Brasil, né? É tudo milagroso, é tudo muito impressionante. De repente, mas o que chama mais atenção... Bom, logicamente, né, o que chama mais atenção é o fato de que as pessoas vão na onda de qualquer coisa que a burguesia decida apresentar como uma realidade, por menos real que seja, né? Por menos real que seja, que é o caso do voto em urna, do voto impresso, do voto eletrônico, né? O argumento mais importante, que eu acho que a gente precisa discutir aqui, é o argumento político, né? Eu li uma matéria, não me lembro agora de quem foi, onde a pessoa falava assim: tudo bem, né? Podemos discutir, né? E é bem provável que, se você imprime aí o voto, as eleições se tornam mais seguras. Mas nós temos que considerar que quem está fazendo a campanha é Bolsonaro, né? Queria discutir esse critério porque já apareceu em outras oportunidades, né? A burguesia convenceu pessoas totalmente desprovidas de espírito crítico, ou seja, uma parte expressiva da classe média, de que se o Bolsonaro fala A, você tem que falar o contrário.
né? O que não funciona muito bem em todos os sentidos, né? Vamos dar um exemplo. O Bolsonaro é o homem do verde e amarelo, né? Meu partido é meu país, né? Minha bandeira nunca será vermelha. Uma boa parte desse pessoal que fala que você tem que se colocar contra tudo aquilo que o Bolsonaro fala e faz, quer que a esquerda adote o verde e amarelo e minha bandeira nunca será vermelha e meu partido é meu país. Nesse ponto eles se esqueceram de que eles tinham que se colocar contra tudo que o Bolsonaro fala. Bom, como política é absurdo, né? É totalmente absurdo. Você, logicamente, que pode discordar de determinadas maneiras, né? Sobre determinadas coisas que o Bolsonaro faz. Mas você não tem sentido em você se opor a tudo. Por exemplo, o Bolsonaro concorre às eleições e ele tem medo de fraude. Não é que ele quer fraudar a eleição, ele tem medo de ser fraudado. Logicamente que ele tem também a intenção de usar a campanha em favor do voto impresso para desautorizar as eleições. Mas quando o Bolsonaro fala que o sistema não é confiável, você certamente não pode, se você tem um mínimo de espírito crítico, falar que não, o sistema é totalmente confiável, né? Não, o sistema não é confiável. Nem com o voto impresso ele é confiável. Também tem esse detalhe. Ele não é confiável de modo nenhum. Por que ele não é confiável? Porque as pessoas que controlam a eleição não merecem absolutamente nenhuma confiança. Por que nós vamos confiar no Luiz Fux, no Edson Fachin, no Barroso? Se eu não estou enganado, o Barroso é o homem que foi indicado para o STF pelo movimento do Sem Terra, porque ele era um advogado supostamente, né, muito cuidado com esses advogados supostamente progressistas, né? Aí a hora que ele chegou lá em cima, ele rasgou tudo, ele deu uma de Fernando Henrique Cardoso, né? Esqueçam tudo que eu fiz, agora eu sou o novo Barroso, o Barroso de direita, né? O Fachin, que é o homem que é o defensor da Lava Jato, Luiz Fux, que também foi indicado pelo PT e virou casaca. Esse pessoal não merece a confiança de ninguém. É uma verdadeira loucura política, né? O pessoal está vivendo aí a eleição, em geral, não merece confiança. É uma bobagem as pessoas falarem isso daí, né? Quem controla a eleição sempre pode manipular a eleição. A eleição de 2018, né, o Lula se apresentou como candidato, ele estava lá com a ficha, ele estava lá no negócio da ficha limpa, né, uma lei maravilhosa que foi feita aí, né, que acabou com a corrupção no Brasil, aparentemente, mas pegou o Lula. Ele foi impugnado, o que já aconteceu com centenas de milhares de candidatos no Brasil, né? E aí tudo que ele tinha que fazer era apelar da decisão, que é um direito líquido e certo dele, porque no Brasil, pela lei, né, tudo bem que a lei não vale um centavo furado, mas ela existe, pela lei você pode apelar de qualquer tipo de decisão judicial. Você pode apelar até as instâncias mais superiores. E enquanto você apela, os seus direitos estão garantidos, porque você não foi julgado, né? Você apelou da decisão, ainda vai ter que ser julgada a decisão, você continua candidato. Seu nome vai para a urna e etc. Mas aí o que fizeram esses homens acima de qualquer suspeita? Eles foram lá e cassaram o direito de apelação do Lula. Falou, você pode até apelar, mas você não vai poder participar, você não vai poder fazer campanha eleitoral e o seu nome não vai para a urna. Que é uma arbitrariedade total. Aí agora,
um número extremamente grande de pessoas fala que nós temos que depositar toda a confiança nessas pessoas e no sistema eleitoral brasileiro, porque o Bolsonaro está propondo voto impresso. Não, senhor. Se for assim, né, toda hora que o Bolsonaro tiver um atrito com alguém da burguesia, nós temos que nos transformar aí em clones da burguesia. O Bolsonaro tem um atrito com o imperialismo. Isso já aconteceu antes. O Bolsonaro tem um atrito com o imperialismo aí sobre questões ambientais. O imperialismo ameaça intervir na situação brasileira. Nós temos que ficar do lado do imperialismo? Porque é o Bolsonaro? Não, senhor. Você tem que ter um programa. Você tem que ter uma política. Você tem que se guiar por uma política, não pelo você é a favor ou contra e tal. Né? Isso não é uma política séria. Né? Na verdade, não é política nenhuma.